Vamos falar agora a parte de substrato. Nós temos substrato para sacolas, né, e substrato para recipientes menores. Quando a gente fala em sacola, normalmente o mais utilizado é substrato que vai terra. Substrato que vai terra, normalmente a gente utiliza terra de barranco. Essa terra de barranco, você pega um caminhão de terra num local que não tenha sementes ou contaminação com alguma planta que possa ter doenças e já contaminar a muda antes dela sair. Então você pega um caminhão de terra, normalmente você pega, traz para o viveiro, daqui a gente coleta a amostra desse solo, leva para o laboratório e em cima da análise a gente faz as correções corretas de calagem, né, de adubação, né, e também com alguns coadjuvantes. No caso aqui nós temos aqui um restinho, né, que é um monte que estava com terra, que foi trouxe de um barranco, de uma área que não estava contaminada. Normalmente, antigamente a gente falava assim, a serrapilheira é a parte mais fértil. Isso é verdade? É verdade. No entanto, a serrapilheira, o que seria a serrapilheira? Aquele material vegetal que traz debaixo de um pé de manga e tudo. Realmente ele é mais fértil. Para você fazer uma muda, é tranquilo, mas a nível comercial isso é proibido. Porque se você faz uma muda de manga coletando um solo rico, nutrido, mas debaixo de um pé de manga, você já pode contaminar essa muda. E também ali pode ter muita semente de ervas daninhas, que vai te dar trabalho na manutenção desse viveiro. Então o certo, então, é por isso que a gente retira um barranco, de preferência um local que tenha terra mais arenosa, que tem uma estrutura boa, que não endurece igual um tijolo, você põe dentro de um saquinho. Pode me dar o saquinho. Então as embalagens, quando a gente vai, nós temos embalagens de saquinhos maiores e menores, né? Normalmente as embalagens todas elas são furadas. Para que é furada? Para que quando irrigar a água caia aqui e drene o restante. Então a característica do substrato, ela tem que permitir, né, dentro da física do solo, uma boa velocidade de infiltração. Agora, quando eu pego o substrato, normalmente ele endurece com o tempo. Então há necessidade de utilizar os coadjuvantes. Então primeiro nós pegamos uma terra de qualidade, uma terra que não esteja contaminada, tá? Trazemos, fazemos a análise dele, fazemos a correção com calcário e depois fazemos os coadjuvantes. Então aqui nós temos sacos de esterco, né, ao lado, que podem ser misturados aqui. Então o esterco, o que é a característica? Ele é material orgânico que leva nutrientes também, né, mas ele permite que esse solo fique mais solto, né, e tenha uma aeração maior, mais espaço poroso e permite que a água caia e infiltre e desça até esses furos aqui. Se você não tiver o furo, ele encharca e a planta morre por falta de oxigenação também, tá? Então feito, normalmente às vezes pega uma terra aqui, nesse caso que já estava aqui, nós estamos, aqui é feito peneira ela, né? E essa terra depois nós levamos ali para colocar os coadjuvantes, que seria o esterco ou outros materiais, né? No caso, aqui nós temos alguns materiais que podem ser adicionados. Então nesse caso aqui nós podemos ter o esterco, que está ali curtindo. Então a hora que a temperatura já diminuir, nós temos um outro que é uma compostagem, que está sendo feito mais na frente. São materiais que a gente pode utilizar, restos vegetais, fez uma poda, né, fez uma roçagem, e todo esse material pode ser guardado, feita a compostagem e utilizado como coadjuvante. Isso levaria a ter um substrato bem mais solto, né, e poroso. Então quando eu coloco, né, eu vou ter mais aeração, que a gente vai estar em detalhe, cada um depois dá uma lida na apostila, onde a gente detalha toda essa questão aqui da aeração, da capacidade de infiltração, a irrigação. Porque normalmente também, às vezes você tem a sensação, você pega preenche ele com um solo muito argiloso, um solo mais duro, ele vira um tijolo. A água penetra e sai embaixo também, sem umedecer o centro do saquinho. Seria outro problema. Agora tem um outro, nesse caso aqui, nós vamos passar por um outro substrato. No caso que nós estamos utilizando aqui, embalagens menores, que são os tubetes. No caso do tubete, pode ir.
que é uma embalagem curta, pequena, muito pequena, se a gente colocar terra, normalmente não funciona. Aquele substrato para tubete não é o melhor, porque ele concentra aqui numa área pequena e toma lugar da raiz. Então a gente utiliza, a recomendação para tubete são substratos muito mais porosos, né, com densidade que não ultrapasse aí 0,6, ou seja, 1,6 kg, isso é o limite. No entanto, a gente tem substratos comerciais que a gente trabalha com uma porosidade muito maior do que isso. Então, são um substrato como esse aqui, ele vem ali com a característica que é 1 litro pesando 300, 400 gramas. E com uma umidade também em torno de 150, de 50%. Tá? Para a gente conseguir um substrato com essa qualidade, né, normalmente a gente utiliza materiais, substratos que utilizam resíduo. Para cada região, eu tenho uma composição mais refinada. Por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, matérias-primas para esse substrato, tá? Então aqui ele utilizou um adubo 14-16-8, uma turfa de esfagno, casca de arroz, vermiculita, calcário, fibra, turfa e bagaço de cana. Então isso aqui é um exemplo de um produtor de substrato. No entanto, nós temos regiões que utilizam, por exemplo, aqui em Uberlândia, os restos da indústria de cerveja, que pode ser utilizado para fazer compostagem e substrato. Nós temos aqui do frigorífico, que tira, vamos dizer assim, do rumen da vaca, que dá para se fazer substrato, que é em grande quantidade também, isso vira um resíduo. Nós temos a indústria de coco no norte, que tinha pilhas e pilhas da fibra do coco. Essas pilhas não tinham o que fazer, eram pilhas aí de 30 metros de altura e 200, 300 metros, e material que não decompõe. Então, desses materiais foi trabalhada, a pesquisa levou, onde moe isso aí, tira uma substância tóxica que tem nesses compostos, que é o tanino. Então, se você pegar a fibra de coco, moer ela e usar como substrato, as plantas morrem todas. Se você pegar casca de eucalipto também e utilizar como substrato, simplesmente sem fazer um tratamento, esse material também é tóxico, porque ela tem algumas substâncias que inibem o desenvolvimento das outras espécies, né, que são alguns tipos de taninos. No entanto, esse tanino, se você colocar, ele pode ser lavado, que é o caso do coco. Então você coloca esse material de molho, até tira a água que sai avermelhado, e depois esse substrato pode ser. Hoje, dado essa pesquisa e esse trabalho, a principal fonte de material ou de fibra para se fazer substrato é a fibra de coco, que vem principalmente do Nordeste, tá? Então esse substrato, a maioria, esse aqui no caso, tá aqui, ó, que é o substrato, que já tem fibra de coco, que é uma indústria daqui, mas compra a fibra de coco para estar misturando esse substrato. Então esses substratos comerciais, quais seriam a característica? É usar um material fibroso, que não decompõe, é normalmente orgânico, que não decompõe rapidamente, e normalmente eles são inertes, ou seja, não contém nutrientes. Então os nutrientes precisam ser adicionados na proporção da necessidade da planta, que é através das adubações, que vai ser uma outra aula que a gente vai estar falando sobre isso também, tá? Nesse caso aqui, ó, com essa composição aqui, a gente consegue mudar a composição ou a proporção entre esses componentes e obter diversos tipos de substrato, de acordo com a composição ou a relação entre eles. Eu posso querer um substrato que drene mais e outro que drene menos, um mais fibroso e um mais fino. Então a indústria trabalha isso aí. Isso é um trabalho específico de profissionais da área de substrato. Não é simplesmente eu vou misturar um substrato. A terra normalmente nós estamos fazendo aqui toda hora para uma sacola maior. Mas quando eu uso um container bem pequeno, onde a raiz está limitada a essa área, a gente precisa trabalhar um pouquinho esse substrato. Então eu posso, esse substrato aqui, dependendo da concentração, a relação entre eles, a água, ele pode reter mais ou menos água.
né? Ele pode ter mais capacidade de drenagem maior ou menor. Então, de acordo com a necessidade de cada espécie, pode ter um substrato que vai ser mais adequado. Então, por que disso aí que a gente está dizendo? Porque quando você for comprar o substrato, a gente vai ver qual o mais adequado para aquela espécie. Nesse caso dessa própria indústria aqui, ele tem 6 tipos de substrato com esses mesmos aqui, com essas mesmas matérias-primas. Então ele pode mudar a concentração de adubo, a quantidade de fibra de coco, a quantidade de calcário. Calcário, que é um corretivo de pH, que para as espécies do cerrado, a maioria delas você não pode corrigir pH acima de 4,8. Se você quiser fazer muda com um substrato com pH em torno de 5,8, então você vai ter problema de desenvolvimento para as espécies do cerrado. No entanto, se eu pego outras espécies de locais mais alcalinos, eu já preciso uma correção maior. Então, por isso, existem os substratos comerciais, onde a gente já compra ele específico para cada espécie. Mesmo você tendo o substrato específico, ele pode dar certo no seu viveiro e pode não dar certo para o viveiro do vizinho. Por quê? Se eu coloco aqui um substrato que tem uma drenagem maior, significa que o rigor na irrigação vai ter que ser maior do que um que coloca um substrato mais compacto, que vai demorar mais drenar a água que eu coloco aqui. Então, vamos supor, um produtor que não tem um sistema de irrigação, que tem um manejo que permite eu fazer um controle mais rigoroso dessa irrigação, às vezes ele prefere colocar um substrato que tem uma densidade maior, que a água retém mais tempo aqui. Aí ele faz um número de irrigação menor durante o dia. O outro que já tem, quanto mais eu manter a umidade dentro do ideal, melhora o desenvolvimento da planta, tá? No entanto, nem sempre isso é possível, que agora a gente vai estar mostrando ali o painel de controle da irrigação, para a gente entender isso aí.